recentemente também, um co-branding que foi bastante falado é entre a marca de biscoito Oreo e a Coca-Cola, que resultou aí num recheio especial para o biscoito, e também uma bebida específica Coca-Cola sabor Oreo. E aí levantou-se mais uma vez toda a discussão: o que é um co-branding, quando é um co-branding válido, quando não é. Também tem a questão do termo. Co-branding não é um termo que seja tão usado nos dias atuais, a galera prefere usar o termo collab. Só que aí tem uma questão, porque o collab, a colaboração, tem um aspecto muito mais amplo e aí acaba gerando uma certa confusão. Inclusive algumas pessoas vão ficar na dúvida ali, o que é um collab, o que é um produto que é fruto de um licenciamento. Então leva a uma série de discussões, mas vamos lá. Sobre o termo co-branding, embora ele esteja com pouca evidência hoje, a gente vê que a galera usa normalmente o termo collab, a mídia especializada, as pessoas da área, e não falam mais tanto em co-branding como era há alguns anos atrás, mas o co-branding é um termo, um conceito que não tem tanto consenso assim entre os especialistas, entre os estudiosos. E na prática também nem precisa ter, né? Porque a ideia é que você una duas marcas, una duas estratégias de branding para gerar alguma coisa diferente. Inclusive nesse episódio mais antigo do Talk to Biz, eu falo sobre isso, porque está baseado num artigo científico da área que diz que você vai ter níveis diferentes de co-branding. Esses níveis diferentes é para justamente abranger de tudo, né? Desde o que seria uma parceria simples para fazer uma, sei lá, talvez uma promoção de final de ano, até o que seria o nível máximo do co-branding, que é o que eu considero mais importante, o mais interessante da gente trabalhar, quando você une de fato duas estratégias de branding para gerar inovação. Agora, fato é que quando você tem duas marcas que criam alguma comunicação conjunta ou que trabalham uma estratégia publicitária ou uma comunicação de marketing de maneira sinérgica, ali você já poderia chamar de uma colaboração entre as marcas. É claro que, Bruno, isso já pode ser considerado co-branding? Na minha opinião pode tudo, né? Mas se você pegar aí pelos teóricos da área, vai haver uma certa discussão. Isso seria já um co-branding verdadeiro ou isso seria apenas uma colaboração, uma coisa muito pontual ali entre as marcas? No meu entendimento, quando a gente usa o termo collab ou colaboração, você está falando de qualquer coisa que una duas empresas ou dois produtos no mesmo tipo de ação. Nem necessariamente precisa ser uma ação de comunicação, mas os camaradas estão fazendo alguma coisa ali com sinergia, em parceria, isso já vai ser uma colaboração entre os produtos. Quando você vai para níveis mais elevados de complexidade, porque aí, se eu pegar e levar em consideração a estratégia de branding, eu não estou apenas promovendo um produto para vender. Ou é muito diferente, por exemplo, do licenciamento, inclusive, que o licenciamento é uma outra coisa. Eu tenho uma determinada linha de produtos, licencio uma outra marca ou uma outra propriedade intelectual, pode ser um personagem, pode ser um conceito de uma outra linha de produto, e uso isso para vender mais. Então eu vou ter o macarrão com os personagens do Bob Esponja, vou ter um tênis que leva a marca ou o nome de uma indústria automotiva, de um selo automotivo muito famoso. E aí essa empresa pagou por isso, para ter o direito de explorar comercialmente aquela marca naquela linha de produtos específico, ou então numa família de produtos específicos. Então eu estou trabalhando num processo ali de licenciamento. É o que artistas fazem, é o que produtoras que possuem propriedades intelectuais poderosas vão fazer também com suas PIs, com seus personagens, com os elementos ali de uma determinada história. E aí já é uma parceria muito no sentido de alavancar as vendas de um determinado produto. Normalmente é muito usado para crianças ou para fãs de um determinado universo ali, ou de uma determinada propriedade intelectual. Portanto, lançou um filme novo da franquia Star Wars, do Guerra nas Estrelas. Vai ter mochila, vai ter caderno, vai ter linha de lapiseira, vai ter caixa de lápis de cor, vai ter de tudo daquilo ali. Porque são trabalhos de licenciamento. Não vamos nem chamar isso de collab, tampouco de co-branding, porque na verdade eu pago, contrato esse licenciamento para ter o direito de usar aquela propriedade intelectual ali para ajudar a alavancar vendas do meu produto, da minha linha de produtos, junto a um público específico. Quando a gente fala de uma colaboração, aí
você já está falando de duas empresas se unirem de fato, e aí já não é necessariamente uma pagando para outra, né? Porque essas empresas que possuem muitas propriedades intelectuais do campo do entretenimento, ali da cultura pop, elas já são totalmente arquitetadas, estruturadas para vender licenciamento. Já é um business, muitas vezes o principal business ali para elas. Mas quando a gente fala de uma colaboração entre duas empresas, como é o caso aqui entre Oreo e Coca-Cola, aí já é uma coisa diferente. Tem uma sinergia ali e uma estratégia conjunta para criar aquela colaboração, que nesse caso aqui resulta numa linha de produtos específica. E aí, nesse caso, eu acho que a gente pode estar falando de uma estratégia de co-branding, porque no meu entendimento, para você chegar no nível máximo do co-branding, é quando você usa as estratégias de branding de uma e de outra marca, consegue encontrar pontos de sinergia ali entre o que uma possui e o que a outra possui para criar uma proposta de valor inovadora. Nesse caso aqui, eles criaram tanto a linha de biscoito quanto a própria variante ali da Coca-Cola com o sabor Oreo. E aí eu acho que tem uma coisa bem interessante ali, porque você está usando o que tem de melhor de uma marca com o que tem de melhor da outra marca para criar um produto que é específico e que de certa maneira é único. Quando eu penso em estratégias de co-branding mais evoluídas, você vai muito além até do que simplesmente conjugar dois produtos diferentes, como é o caso que a gente está comentando aqui, de um biscoito com uma marca de refrigerante. Mas você pode chegar até a pensar em coisas inovadoras. Um exemplo clássico é da Nike com os produtos da Apple, com o aplicativo de corrida, que tinha aquela integração ali com os sistemas de iPod, iPhone, enfim, agora a Apple Watch. Você tem uma integração e uma sinergia muito grande para gerar propostas de valor diferenciadas, porque nesse caso eu pego o que tem de melhor de posicionamento de branding de uma empresa, no caso a Apple e de seus produtos, com o que tem de melhor da narrativa e do apelo emocional do branding da Nike. Por isso, quando a gente falou no up-to-date da parceria entre Nike e Lego, a coisa parece muito promissora, porque certamente você deve ver daí o nascimento de algumas propostas inovadoras.